eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título A Natureza do Homem. Somos tricotômicos, compostos de uma parte material e outra imaterial, que unidas pelo Senhor nos fez alma vivente. Nesta lição, estudaremos sobre a natureza da criação do ser humano. Definiremos o que é corpo, alma e espírito, finalizando o nosso estudo identificando a funcionalidade de cada parte da tricotomia do ser humano. A natureza da criação do ser humano. A Bíblia Sagrada apresenta 2 relatos sobre a criação do homem, sendo que a primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo atributos morais de Deus, entre eles o amor, a justiça, a bondade, a longanimidade, etc. Isto é, somos feitos à imagem e semelhança de Deus em seus atributos morais, sendo-lhe ortogado ao homem o domínio sobre as demais coisas criadas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na segunda descrição da criação do homem, há uma alusão direta à origem material do homem, isto é, o homem foi criado do pó da terra. E também de sua origem material, quando Deus soprou fôlego de vida no nariz do homem, se tornando ele alma vivente, consolidando então a sua parte espiritual. Gênesis 2:7 diz assim a palavra do Senhor: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Neste contexto, destas 2 descrições da criação do ser humano, o homem foi criado com 2 naturezas, quais sejam uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial e imortal, representada pela sua alma e pelo seu espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa a composição material e imaterial do homem. E na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, o que é que o Senhor Jesus espera desta tricotomia do homem de corpo, alma e espírito? Diz assim a palavra: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual o também o fará. Portanto, aqui, o que Jesus espera de cada um de nós, que temos corpo, alma e espírito, é que eles sejam mantidos irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Isso significa que este corpo, esta alma e este espírito, dos quais nós somos formados, na nossa tricotomia, tem que ser preservados
santificados, ou seja, mantido longe do pecado. Nenhuma agressão ao nosso corpo, como é, por exemplo, um vício. Um vício, qualquer vício que atinge, que massacra o nosso corpo, isso é uma afronta à vontade de Deus. Portanto, eles devem ser mantidos íntegros e irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja, que será o evento do arrebatamento. Vamos definir agora aqui rapidamente o que seja corpo, alma e espírito. O corpo, como nós já tivemos a oportunidade de falar, é a parte material do ser humano, formado pelos mais variados elementos químicos advindos do pó da terra, transformado em células, ossos, carne e sangue, milagrosamente pelo Senhor Jesus, e que proporciona um canal de comunicação com o mundo externo. Portanto, o nosso corpo, ele é um canal de ligação com o mundo externo. E todas as mensagens do mundo externo para a nossa alma entra pelo nosso corpo, especialmente através dos 5 sentidos. Muito especialmente pela visão e pela audição, mas também pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Estas são as janelas do corpo para o mundo externo, e elas é que recebem todas as mensagens que estão externamente ao nosso corpo. A alma é uma parte ou uma subparte imaterial do ser humano, e é ela que dá a funcionalidade e comando sobre o corpo. Então a alma recebe essa mensagem, por exemplo, através da audição. Ela faz uma análise, ou pela emoção ou pela razão, e manda um comando para o corpo executar. O espírito é também uma subparte material do ser humano, que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. Note-se que alma e espírito são diferentes, porém inseparáveis, a não ser pela gloriosa palavra de Deus. Porque lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, que é capaz de separar alma e espírito. E só a palavra é que faz essa separação, pois alma e espírito são inseparáveis, exceto pela palavra de Deus. A alma com uma funcionalidade de receber as mensagens do meio externo através do corpo e executar estas mensagens, e o espírito, que é o canal de ligação do homem com Deus. Portanto, há aí uma diferença entre alma e espírito, pois muitos consideram alma e espírito a mesma coisa, não o sendo neste sentido. Quais são as funcionalidades do corpo, da alma e do espírito? E na realidade agora nós vamos fazer somente um relato básico do que seja o corpo, a alma e o espírito no sentido mais funcional. Então, a gente já mencionou que o corpo é o canal de comunicação com o mundo exterior, através dos 5 sentidos humanos: visão, audição, olfato, tato e paladar, que ao receber os estímulos externos, enviam informações ao centro nervoso do homem, representado pelo cérebro, para processá-los e então enviar ao corpo o comando de desencadeamento das ações a serem realizadas. O cristão deve sempre comparar os estímulos e suas respectivas ações com o referencial dos valores absolutos de Deus, exarados em sua palavra. Ou seja, se eu tenho um estímulo externo, por exemplo, de o uso de uma droga, este estímulo externo, ele vem para a
através, por exemplo, da visão. E a alma faz um julgamento para o corpo, de dizer, consuma a droga ou não. No caso, se a pessoa tiver o referencial em seu ser, a palavra de Deus, ainda que haja esse estímulo efetivo, externo, que entra na alma pelo corpo, a alma vai dizer, isto é contrário à palavra de Deus. O Espírito Santo estará em você, tendo a liberdade de lhe dar o alerta e dizer, isto não está de acordo com a palavra de Deus. E é isso que nós temos que exatamente ter como base. As nossas ações e atitudes devem ter como referencial absoluto a palavra de Deus. O julgamento segundo esse referencial. A alma deve raciocinar com a sua razão tendo como parâmetro, como referência, a palavra do Senhor. Como também, e esta é a funcionalidade do corpo. A funcionalidade da alma, como já mencionamos, a alma é uma das subpartes materiais do ser humano que dá funcionalidade e comando sobre o corpo. E na nossa alma, nós temos 3 partes. O intelecto, que é a nossa mente. Nós temos também na nossa alma as emoções, que nós também chamamos de sentimentos, e temos na nossa alma a vontade. Então nós temos 3 elementos em nossa alma. A mente, que no caso aqui nós vamos chamar de razão, que é o intelecto, melhor dizendo, vamos dizer que é o nosso intelecto. Temos os sentimentos, emoções e temos uma vontade. 3 elementos. Vamos então agora falar sobre a funcionalidade desses 3 elementos. E vamos começar pelo intelecto, que é a nossa mente. O intelecto, que é a nossa mente, vamos dizer assim, é a parte racional da alma, que promove o poder de raciocinar, de conhecer os fatos e objetos, de discernir e julgar situações, bem como tomar decisões. Estão contidos na mente, na nossa mente, a imaginação, que é a capacidade de planejar, a memória, que é a capacidade de reter fatos, conhecimentos e lembrá-los, e a razão propriamente dita, que é a capacidade de compreender, de pensar, de julgar e etc. Então, para a gente entender bem, a nossa alma tem 3 elementos. A mente, que a gente chama de intelectualidade, os sentimentos e a vontade. A intelectualidade, que é a mente, é formada de 3 elementos, 3 fatores. O primeiro é a imaginação, a memória e a razão. A imaginação, ela é caracterizada pela nossa capacidade de imaginar, de planejar. E até mesmo de inventar, de criar, não no sentido do Deus Criador. Esta é a nossa imaginação. Então a gente começa a imaginar até mesmo coisas que não existem, ou que não vão acontecer. Esta é a imaginação dentro do nosso intelecto. A memória é a nossa capacidade, no nosso intelecto, é a capacidade de trazer ao tempo presente algo que aconteceu no passado, ou os conhecimentos que estão retidos em nossa mente. Então, trazemos a memória, a nossa capacidade de lembrar do que está gravado na nossa mente. E nós temos a razão, que é a capacidade de julgar. E há aqui algumas coisas importantes que nós temos que falar sobre essas 3 partes da nossa mente: imaginação, memória e razão. E o que eu quero falar
é que a imaginação, a primeira, que é a imaginação, ela é uma área da mente que pode nos levar à derrota. Mas também ela pode nos levar à vitória em nossas lutas cotidianas. Com uma diferença. Ela nos leva, a nossa imaginação nos leva à derrota se o domínio da nossa imaginação estiver sendo realizado segundo o homem natural. Mas se a nossa imaginação estiver sob o domínio do Espírito Santo, só vamos imaginar coisas boas, coisas importantes. Só vamos imaginar vitórias. E, portanto, nossa imaginação deve ser pautada, dominada pelo Espírito. E é aí que nós passamos a viver pelo Espírito. Para o homem natural, com relação à memória, é impossível apagar ou neutralizar uma ideia nociva da mente. E assim ele luta na sua mente e sofre para se esquivar das lembranças adversas que deixaram cicatrizes que podem se abrir novamente se não forem neutralizadas pela graça do Senhor Jesus. Nossa memória só deve ser ativada para as coisas boas e agradáveis, que possam ser usadas para a glória de Deus, enquanto as coisas más devem ser esquecidas, sem qualquer chance de reativação de sofrimento, de amargura, de ódio, de rancor ou de espírito de vingança. Então a memória, ela tem essa capacidade de que, ao ter um registro lá de uma coisa má, se ela não for esquecida ou neutralizada, sempre que ela vem ao tempo presente, ela nos traz desconforto, nos traz problemas, como rancor, como ódio, como vontade de vingança. Então, a nossa memória, ela deve estar sempre ativada para as coisas boas e agradáveis. E por último, na nossa mente nós temos a razão. É a área, como já falamos, que proporciona ao homem pensar, julgar, distinguir o que é falso ou verdadeiro, a compreender o que é bem ou o que é do mal. Porém, esta condição racional, ela é efetiva quando o homem tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo. Observe aí que estas três partes da mente, imaginação, memória e razão, devem estar sob o domínio do Espírito. E é por aí que Paulo fala que nós devemos viver pelo Espírito, sob o domínio do Espírito Santo. E se eu coloco a minha imaginação, a minha memória e a minha razão sob o domínio do Espírito Santo, aí eu sou um homem espiritual. Mas, ao contrário, eu me torno um homem carnal. Então, o homem que não tem a sua vida presidida pelo Espírito Santo, ele age mal, ele prejudica os seus semelhantes, ele julga mal, até mesmo pior que os irracionais. Portanto, aí está esta primeira parte da alma, que é a intelecto e a mente, formada por imaginação, memória e razão. A outra parte da alma, que são as emoções, ela é uma área que manifesta uma condição, um estado emocional da pessoa, dos sentimentos, ou seja, de alegria, de tristeza, de amor, de prazer, de ódio, de medo, de dor. Então são sentimentos. A nossa comunhão com Deus não pode estar consolidada nas emoções, pois elas são instáveis e não modificam o nosso ser diante do Senhor. Apesar de serem válidas e bonitas, não nos fornece uma base forte de relacionamento com Deus e com o próximo. E, portanto, as emoções é inerente ao ser humano, mas não pode ser a base da nossa relação com Deus, viver pela emoção. Não devemos também ser frios, sem manifestar nossas emoções. Porém, nossos atos, nossa caminhada pessoal e espiritual não pode estar ancorada inteiramente nas emoções, pois estas são inconstantes, inseguras e vulneráveis. Nada que a gente não venha a
adorar o Senhor e chorar, a bendizer o nome do Senhor, a rir de alegria. Porém, estes sentimentos não podem ser a base fundamental e principal da nossa relação com Deus. Não podemos exagerar na importância dos sentimentos e nem deixar que sentimentos negativos comandem os nossos pensamentos. Porque um sentimento negativo se multiplica para outros sentimentos negativos e assim não devemos pautá-lo como elemento controlador de nossos pensamentos. Portanto, aí, os sentimentos e as emoções não podem ser o fator, a parte de comando do nosso ser. E por último, como parte da alma, nós temos aí a vontade. É a área da alma manifestada por um estímulo do intelecto e do sentimento que pressiona o corpo para uma ação, para realizar decisões de praticar ou deixar de praticar atos decididos pela alma. Deus não condiciona e nem dirige a vontade do homem, pois o homem é livre para fazer suas escolhas. Precisamos equalizar a nossa vontade com a vontade de Deus. E isto só é possível se obedecermos a palavra do Senhor. Então veja que aqui nós estamos trabalhando com essas questões conceituais, mas fazendo um alinhamento com a palavra de Deus, como o agir do Espírito Santo. A vontade sempre será o instrumento da consumação ou não do pecado, dependendo que vai presidir ou controlar esta vontade humana. Há uma grande luta na alma do ser humano contra o seu corpo, porque o corpo é o lado carnal que induz ao homem a ser carnal, e a alma é o lado, é a subparte, uma das subpartes imaterial que luta contra as vontades carnais, ou melhor dizendo, contra os estímulos carnais. É no corpo e na alma o lugar onde se travam as grandes batalhas espirituais. E três agentes agem constantemente nesse reduto espiritual, corpo e alma. Por um lado, para matar, roubar ou destruir, no caso, o diabo. E por outro lado, para dar vida, e vida com abundância, o Espírito Santo. Não é que haja uma luta de mesmo nível entre o diabo e o Senhor, porque o Senhor, apenas com um sopro, destruiria Satanás. O que há para o homem é esta dicotomia de reinos, o reino das trevas e o reino da luz, onde ele vai decidir segundo a sua imaginação, a sua memória, a sua razão, o seu intelecto, segundo as suas emoções, segundo a sua vontade. O primeiro agente que trabalha é o diabo. Como já disse, a sua missão é matar, roubar e destruir. Estrategicamente, ele se utiliza de imagens, de circunstâncias, de pensamentos negativos, gerados no ambiente físico. Satanás busca sutilmente dominar nossa mente para o mal, distorcendo as verdades de Deus, nos levando sempre para um estado de angústia, de medo, de insegurança, de depressão, de mágoa, de ressentimentos, de rebeldia e do pecado. Portanto, Satanás age, lançando circunstâncias, lançando diante de nós imagens para angustiar a nossa alma. O segundo agente é o Espírito Santo, que leva a nossa mente a submeter-se ao Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que renova a nossa mente, que nos dá entendimento e nos livra das ciladas diabólicas, dos sofismas, algo que é real, mas na realidade é falso, isso é um sofisma, de toda altivez
e fortalezas malignas. Portanto, quando damos a liberdade do Espírito Santo entrar em nosso ser, no nosso coração, aqui no caso aqui a nossa alma, e ele vem a ter o domínio da nossa mente, e aí, nesse domínio de mente, nós temos o domínio da imaginação, da memória e da razão. Quando nós nos colocamos à disposição para que ele tenha um domínio das nossas emoções, o domínio da nossa vontade, então aí eu sou um homem espiritual. Aí não há espaço para Satanás adentrar e realizar a sua obra de matar, roubar e destruir o meu ser. Portanto, se eu tenho toda a minha vida, toda a minha alma preenchida pelo Espírito Santo, o produto das minhas ações, da minha vontade, a manifestação do meu corpo, do meu falar, do meu pensar, do meu observar, sempre vai ser espiritual. Sabe quem é o terceiro agente nessa batalha de corpo e alma? Somos nós mesmos. O terceiro agente é você mesmo, que tem toda a autoridade sobre a sua mente. Você determina o que será abrigado nela. Coisas boas ou ruins. Um ditado importante que diz: não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho sobre ela. Eu vou repetir. Não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que façam ninho sobre ela. Nosso corpo e nossa alma é um grande campo de batalha espiritual para a morte ou para a vida. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículos 14 ao 25, ele menciona esta condição, esta luta entre o corpo e a alma. Ou seja, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. Caracteriza exatamente esta batalha, este domínio. E, portanto, o nosso corpo e a nossa alma, em síntese, ou de forma imperativa, deve ser dominada pelo Espírito Santo. Daí o apóstolo Paulo escrever na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5 e 23, exatamente isso. Que no dia da volta do Senhor, ou seja, que o Deus Todo-Poderoso nos santifique. O Espírito Santo que domine o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para estarmos de forma irrepreensível, preparados para a vinda do Senhor. Vamos falar agora um pouco da funcionalidade do Espírito. Como também já mencionamos, o Espírito é uma das subpartes imaterial do ser humano, que proporciona um canal de comunicação espiritual entre Deus e o homem. E aqui eu quero fazer apenas uma analogia, mas que para uma compreensão, trazer algo espiritual para a esfera material, para que nós tenhamos uma compreensão mais próxima possível do que é o nosso espírito como canal de comunicação entre nós e Deus. Uma televisão, faça de conta que é você, uma TV, um receptor de TV é você. Que a antena dessa TV é o seu espírito. E que a antena da concessionária de TV que manda o sinal é o Espírito de Deus. Na esfera material, quando a antena da concessionária de TV manda um sinal, a antena do receptor de TV recebe esse sinal e transforma em som e em imagem. Da mesma forma, quando Deus, aqui tipificado por esta antena da concessionária, envia um sinal para o nosso espírito, este espírito capta este sinal que vai direto para a nossa alma, pois alma e espírito estão juntas e são inseparáveis. É transformado dentro de você
para novos valores. Você é transformado para novos valores, para uma nova vida. Porque o apóstolo Paulo falou que quem está em Cristo, nova criatura é. E se você recebe esse sinal de Deus pela palavra, e aí você se arrepende de seus pecados, ou seja, se instala em você uma tristeza profunda por ser pecador e por estar separado de Deus. E quando você se arrepende dos seus pecados e reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sangue dele derramado por mim e por você, com o arrependimento dos pecados, pela fé, você se torna uma nova criatura e obtém o direito da salvação e da vida eterna. Abrigados no nosso espírito está a fé, que é a fé advinda diretamente do Senhor, que atinge a profundidade do inexplicável, que ultrapassa os limites do nosso conhecimento e as perspectivas humanas, garantindo ao detentor desta fé uma fortaleza espiritual de vislumbrar as coisas que não são como já sendo reais ou existentes. Esta fé sobrenatural, ela transcende a tudo que é racional, não havendo nada impossível de ser realizado por esta fé, nos permitindo crer que Deus, segundo a sua vontade, ela opera o sobrenatural através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas intenções do coração, vencendo as enfermidades, as adversidades, os laços de Satanás, promovendo a salvação em Cristo, tudo para a honra e glória do Senhor. Por isso o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, quando Deus lança o sinal que é a sua palavra no nosso coração, é acesa a nossa fé. Ou seja, ela se torna forte. Vem o conhecimento do que é sobrenatural. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos, através da palavra pregada. No nosso espírito, nós temos ainda a consciência, que é o elemento interior do homem, onde está gravada automaticamente a lei moral e espiritual de Deus, servindo como um regulador intuitivo das nossas ações na vida cotidiana, não sendo modificado nem pelo intelecto, nem pelo sentimento e nem pela vontade. Existe no nosso espírito, que é o canal de comunicação entre nós e Deus, uma coisa chamada consciência. E nesta consciência está gravado um pouquinho de Deus em nós. Está aquele que não tem um conhecimento da palavra, está gravado lá intuitivamente as coisas de Deus. Porque até mesmo uma criança de 2, 3 anos, quando faz algo errado, ela sabe que fez algo errado. Esta é a marca de Deus, intuitiva, na consciência dela. Todo homem que faz o mal, ele sabe que está fazendo o mal. E esta marca intuitiva foi gravada por Deus na nossa consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Romanos, que os gentios, mesmo não tendo a palavra gravada em seus corações, esta palavra de Deus está gravada na consciência deles que não têm conhecimento desta palavra. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de bondade e de misericórdia. Concluindo a nossa aula de hoje, o ser humano foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E nesta condição, possui em sua natureza a essência e os atributos morais de Deus, devendo exercer em suas atitudes e comportamentos a santidade do Senhor, no corpo, na alma e no espírito.
bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.